Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 13, versos 4 e 5, que dizem: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Bom, que vemos aqui uma das passagens mais lindas dos evangelhos, né? Em que Jesus se esvazia e se coloca numa posição de servo. Na verdade, o menor dos servos. Porque até mesmo entre os servos havia os servos que faziam tarefas mais nobres e os servos que faziam atividades ditas mais pequenas ou menores, né? E Jesus se humilha a tal ponto. Ele pega uma bacia, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Veja só, os discípulos não lavaram os pés de Jesus nessa ocasião, pelo menos, não se diz. Se em outras eles teriam feito isso, mas aparentemente não. Agora Jesus, sim, ele lava os pés dos seus discípulos. Então Jesus nos ensina, primeiro, que para fazer o bem, não falhar, não, isso eu não vou fazer porque eu sou uma pessoa elevada, eu sou uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, isso eu não vou fazer. Agora, quando é pelo bem das pessoas, nós podemos e devemos servir e ajudar. Jesus mostra aqui a profundidade da humildade, porque essa humildade dele contrasta com as ambições, com o egoísmo que os discípulos tinham. Por exemplo, em Lucas capítulo 22, um trecho um pouco antes, no Evangelho de Lucas, da lavagem dos pés, está escrito, Lucas 22, 24, levantou-se também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados os senhores. Mas entre vós não será assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais simples, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. O próprio Jesus diz que ele não veio para servir, mas para ser servido. Em Lucas capítulo 12, ele chega a dizer: Bem-aventurados os servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Então Jesus, nessa passagem de Lucas 12, mostrando que ele vai servir até mesmo no céu. Que quando ele vier encontrar aqueles que são servos, que são humildes, ele os levará para o seu reino e os servirá. Porque esse é o amor. O amor, um serve o outro. Não existe amor onde só um serve. Então, não pense que no céu será diferente. Em 2 Coríntios 8, o apóstolo Paulo nos diz: conheça a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, fosses enriquecidos. Claro que ele não está falando de dinheiro, está falando de vida eterna, falando de crescimento, de se tornar pessoas maduras e sábias. Filipenses 2, um dos trechos mais claros e relacionados a esse, o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 3, nada faças por contenda ou por vanglória, como os discípulos estavam fazendo em Lucas 22. Mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Imagina, querido, se a humanidade começasse a praticar isso. Cada um dando valor ao outro. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, em vez de apenas pensar nos seus benefícios, nos seus direitos, pense também no do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo,
tornando-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, queridos, Jesus é o nosso exemplo máximo. Ele é humilde, ele serve, tanto aqui como na glória. Ele cuida de nós. Ele se importa conosco. Ele nos valoriza. Ele quer cuidar de nós. Ele nos serve. Que entre nós, queridos, não seja como as pessoas que não fazem, que não seguem o exemplo de Jesus. Ou seja, cada um querendo dominar, cada um querendo governar, cada um querendo mandar. Não. Seu objetivo, se for ser um líder, se for estar acima, que seja para servir os demais, para cuidar dos demais. O poder tem que ser para cuidar dos fracos. Amém, meus amados? Que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.